vamos ter uma aula, ou melhor, uma disciplina sobre a história da igreja. E aí nós vamos estudar essa questão do período da Reforma. Mas o fundamento deles, a base deles era esses 5 solas, né? Ou 5 somente. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Deus toda a glória. Então, toda a fundamentação do período da Reforma Protestante, para se fazer uma hermenêutica bíblica, sempre esteve voltado para a questão da Bíblia como centro, Jesus como centro, a salvação somente pela graça. E por que nós falamos, né, bastante dessa questão? Porque tem muitas pessoas que eles acabam colocando a experiência de fé deles, que é uma experiência individual, acima da Bíblia. E às vezes essa experiência individual, que supostamente ele teve, ela é contraditória em relação à Bíblia. Então, eu passei ontem, a Rose, que assistiu a aula, pôde perceber, né? Os outros irmãos, Felipe e a Carol, não puderam assistir. É que a base e uma frase que a gente pode usar como base é sempre a seguinte: a Bíblia, ela é a peneira para julgar as nossas experiências, e não o contrário. Nós julgarmos a Bíblia pelas nossas experiências. Então eu dei aí alguns exemplos, e um deles foi que se eu chegar e falar para vocês aqui nesta aula que Jesus não vai voltar, que eu descobri lendo a Bíblia, que Jesus não vai voltar, não vai ter mais o arrebatamento da igreja, na pergunta que eu fiz ontem vocês vão acreditar no que eu estou dizendo? Vocês vão aceitar? Aí todo mundo respondeu que não. E por que respondeu que não? Porque eu não sou a autoridade, eu não sou a palavra final. Eu sou mais um lendo a Bíblia e tentando interpretar a Bíblia corretamente. Agora, se eu fiz uma interpretação errada, logicamente, vocês não vão aceitar. Porque o trabalho de vocês, né, de cada crente, é ele examinar as Escrituras. O próprio Jesus disse, né? Vocês erram porque falta em vocês entendimento e falta em vocês o exame verdadeiro das Escrituras. Então, sempre é essa ideia. A Bíblia, ela é autoritativa. É ela que define para nós e que dá as regras do que deve ser feito e que não deve ser feito, tá? Então, aí é a nossa retrospectiva, tá? Dei uma geral para vocês aí. Então, quando nós falamos aí de reforma protestante, eu coloquei aqui no livro, basicamente aí os mentores da reforma protestante, que foram Calvino e também Martinho Lutero. Então, já vamos pegar esse gancho que nós estamos estudando a hermenêutica. Calvino, ele é considerado um dos maiores teólogos, claro, depois de Paulo. Então, Calvino, ele tinha um dom, um talento para interpretação bíblica, que ele interpretava com uma maestria muito grande, né? Ele tinha um dom, né? Uma capacidade muito grande de fazer uma interpretação boa das Escrituras. E, claro, com base sempre nessa ideia dos 5 solas. Só que olha como é interessante nós termos a Bíblia como regra de fé e não a palavra ou a interpretação de qualquer outra pessoa. Nós, que a gente utiliza a expressão arminiano, Calvino ele se posicionava, e muito mais os discípulos dele, acerca da questão da predestinação. Então, Calvino e todos os discípulos dele, né, via na Bíblia a questão da predestinação. Um dos alunos dele, que era o Jacó Armínio, ele discordou da interpretação de Calvino.
E ao contrário de Calvino, que via a predestinação na Bíblia, Jacó Armínio não. Trabalhava e via na Bíblia a questão do livre-arbítrio. Tá? Então, na nossa interpretação, a questão do livre-arbítrio, ela está clara para nós na Bíblia. Só que para os calvinistas, eles já conseguem ver a predestinação clara na Bíblia. Só que os dois, tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles têm a Bíblia como regra de fé e prática. Então não é porque Calvino falou que nós vamos cegamente acreditar na interpretação de Calvino. Tá? Então é claro que esses homens são os nossos mestres, são umas mentes privilegiadas, e tudo isso é dom, é talento de Deus na vida deles. Só que a Bíblia sempre é a nossa base e a nossa regra de fé. Então, lembre-se sempre, eu não quero saber o que Calvino pensava, tá? Eu digo em termos de autoridade bíblica. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu não quero saber a opinião da irmã Carol acerca de um texto bíblico. Quando eu digo não quero saber a opinião, a ideia do meu questionamento ou da minha fala não importa o que a Carol pensa. Se ela não estiver interpretando errado, se ela não estiver interpretando certo, o que vai valer não é a opinião dela, o que vai valer é a Bíblia. Então é sempre essa ideia, não importa o que as pessoas pensam acerca da Bíblia, o que importa é o que a Bíblia realmente diz. Não importa a interpretação que as pessoas façam da Bíblia, o que importa é o que a Bíblia diz. Tá? Nós temos que ter o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente cativada e segura e fundamentada nas Escrituras. Por isso que cada um de nós, individualmente, tem a responsabilidade de aprender e ter a condição de ler a Bíblia por nós mesmos. Tá? Todos os outros, como Calvino, como Lutero, como os pastores, como eu aqui como professor, ajuda, é claro que ajuda. Tá? São pessoas que nos auxiliam. Só que nós temos que estar ensinando e pautando o nosso ensino pelas Escrituras. Se eu vier aqui e falar algo que não está conforme as Escrituras, vocês têm que ter a capacidade de ir atrás do texto por vocês mesmos. Por isso que a interpretação ela é individual. Tá? Só que essa interpretação individual ela tem que ser sempre bem feita. Essa que é a ideia. Então, o que Calvino aqui ele falava? Ou ele pensava acerca das Escrituras? Na sua hermenêutica, né, de Calvino, ele enfatizava o uso de princípios históricos, gramaticais, na interpretação das Escrituras. Para Calvino, o significado da Escritura deveria ser baseado na história, na gramática e no contexto literário. Irmãos, sempre eu vou repetir isso, tá? Não é somente porque Calvino ele falou, porque outros somam-se aí à fala e ao pensamento de Calvino. Mas porque não tem como você fugir, é uma lógica, tá? Que para você entender bem as Escrituras, você tem que conhecer a história, você tem que conhecer a gramática e você tem que conhecer o contexto literário. Ou seja, nós estamos no século XXI e a Bíblia, o cânon, né, da Bíblia foi terminado no século IV. Então, é muito tempo, é uma diferença aí de 1.700 anos que a Bíblia ela foi escrita. Então, nós temos que conhecer o pano de fundo histórico, nós temos que conhecer a gramática, pelo menos ter noção da gramática. Quando se fala gramática aqui, está relacionada à língua original, ao grego e ao hebraico. Antes, havia uma dificuldade muito grande, porque você tinha que ter material. Eu me lembro quando eu estudava
fazia a faculdade de teologia, o professor nosso de hebraico, ele trouxe uma apostila, irmãos, sem brincadeira nenhuma, dava uns 10 a 15 centímetros, mais ou menos, de grossura da apostila que ele trouxe. Então eu tirei cópia, até um tempo atrás, eu tinha esse material aqui na minha casa. Como hoje eu tenho um material que substitui, então eu me desfiz do material. E era uma apostila que aquele arame que se passava era aquele arame de um diâmetro bem grande, então era bem volumoso. Hoje, você clica no botão aqui do computador, você já tem acesso à gramática grega, você tem bíblias de estudo que já vem com dicionário, então hoje está muito mais fácil. Tá? Então, quando eu falo que para uma boa interpretação nós temos que ter essa estrutura, o que eu estou afirmando é, se você não usar essas ferramentas, a sua interpretação não vai ser das melhores. Você vai ter dificuldades em fazer algumas interpretações. Tá? Então, como nós vemos aqui na tela, a ideia de Calvino era que quando queremos interpretar a Escritura, temos de ter em mente não só o uso comum da língua, mas também o contexto e a natureza da linguagem, onde a Bíblia ela foi escrita. Então, se você não tiver esses dados, você vai ter uma dificuldade. Então, vamos fazer aqui, só vou fazer o fechamento aqui do que Calvino ele falava, e aí a gente já vai dar um exemplo, tá? Então nós temos aí, a ideia de Calvino era que quando queremos interpretar a Escritura, temos de ter em mente não só o uso comum da língua, mas também o contexto das Escrituras e a natureza da linguagem usada nelas. Calvino, ele acreditava que a interpretação deveria ser guiada pelo próprio texto da Escritura e não pela filosofia ou outras considerações externas. Aqui no resumo, Calvino estava dizendo, nas Escrituras que nós temos que buscar a fundamentação de uma boa interpretação. E não buscar uma interpretação usando a filosofia ou outras considerações externas à Escritura. A interpretação da Escritura tem que ser pautada pela própria Escritura. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar a ideia da filosofia, o pensamento filosófico, irmãos, na filosofia é inconcebível, não dá para aceitar, por exemplo, a questão da Trindade. A filosofia ela rejeita, porque a estrutura da filosofia, muitas das vezes, ela não bate com a teologia, por quê? Porque a teologia é fé e a filosofia é pura razão. E muitas das vezes só a razão não dá conta de fazer ou de aceitar algumas afirmações da Bíblia. Então não adianta você usar pensamentos de outras disciplinas para interpretar a Escritura. Sempre tem que ser a Escritura pela Escritura. Então, se nós temos um dos maiores intérpretes das Escrituras, chamado Calvino, que ele é considerado, depois de Paulo, o melhor intérprete das Escrituras. E aí nós vemos o próprio Calvino trabalhando com a ideia da história, da gramática e do contexto literário. Ora, se para Calvino, se Calvino foi quem ele foi, ele usava esses métodos da hermenêutica, nós não podemos, de forma nenhuma, ser diferente. Nós temos que usar e utilizar também as ferramentas da hermenêutica para ter uma boa interpretação bíblica. Então, Calvino, ele usava aí os tipos e figuras literárias para obter o significado profundo das Escrituras. Então, a questão dos tipos
Na verdade, aí eu posso traduzir como símbolos, tá? Calvino, ele não era muito afeito à interpretação alegórica, mas ele não descartava a questão da tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? Não se preocupe que esses termos aí, com o passar do tempo, vocês vão assimilando. Tipologia são aqueles eventos do Velho Testamento, são as festas do Velho Testamento, são as cerimônias do Velho Testamento que apontavam para Jesus. Então, Calvino, ele também tinha esse pensamento. Falou, a gente precisa analisar os tipos bíblicos e as figuras literárias para a gente poder ter um significado mais aprofundado das Escrituras. Aí, Marcos 9, 42 a seguir, que diz, né? E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó. Olha aqui, mó de atafona. Se você não souber aqui o que é mó, você vai falar, gente, mas o que é isso aqui? Mó de atafona. Então, primeiro, para que você entenda isso aqui, você vai ter que pesquisar o que significa mó e o que significa a palavra atafona. Senão você não vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui, tá? Começa por aí. E aí ele diz, e se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você vai ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ele está falando de inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se eu perguntasse para vocês agora, me explica esse versículo. Você está dando uma doutrina, você está dando uma escola dominical, ou uma pessoa da tua igreja lê esse texto, ou você lê esse texto e alguém chega para você e te pergunta, mas o que significa isso aí? Né? Cortar as mãos primeiro, que não é literal, não é no sentido literal. Né? Cortar as mãos, aqui na verdade, né? Corta as mãos, porque é melhor você cortar a mão do que entrar na vida aleijado. Então, a ideia aqui não é literal, você cortar a mão. Primeiro começa com o simbolismo. É o que Calvino estava querendo dizer lá quando nós lemos. É a questão simbólica. Mas aqui é fácil até da gente entender. Mas e essa parte do finalzinho do 43 e o 44? Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que Jesus está falando aqui, gente? O que é esse bicho? Ele está falando aqui do inferno que nós temos aqui na mente, que é o inferno em chamas, mas lá no inferno vai ter um bicho. Que bicho é esse que não morre? Lembre-se que eu sempre digo para vocês que na Bíblia não tem achismo. Né? É o que vocês sempre vão aprender comigo. A Bíblia não tem achismo. A Bíblia tem uma interpretação e uma interpretação correta. Tá? Então, se eu perguntasse agora para vocês, alguém de vocês tem ideia do que significa essa frase, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga? Alguém poderia falar para mim? Vocês têm alguma ideia do que Jesus estava querendo dizer acerca disso aí? Eu acho que eu já vi um estudo sobre isso, que diz que a sua própria carne tem lavras, né? E decompõe o corpo, mas ele diz que essas lavras nunca morrem, né? E o fogo que ele fala, ele diz que tem a vida eterna e o fogo eterno, né? Certo. Mas o estudo que eu fiz, né, que eu cheguei a estudar, mais ou menos, porque faz um tempinho já, né, mas eu me lembro dessa passagem, né? Tá aí, uma Rose. Parabéns pela memória da senhora, né? Memória muito boa. Pode falar, Felipe. Segundo eu fui estudar aqui, parece que é uma punição corporal, né? Então, você viu aí algum comentário? Então, eu tinha visto no comentário, mas também parece que eu vi no estudo também uma vez. Estudo? O que falaram nesse estudo? Que eu acho que essa passagem é referente tipo uma
punição corporal, sabe? É tipo, parece que foi uma metáfora que Jesus falou, não lembro direito. Porque eu acho que foi uns 2, 3 anos atrás, já parece. Isso. Tá ótimo. Então vocês estão vendo que vocês ouviram alguma coisa, alguém dando estudo, alguém comentando, mas nós vamos fazer uma análise rápida agora, para que vocês entendam o significado desse verso e vocês não esqueçam jamais, tá? É sempre essa ideia. Eu já ouvi pessoas falando que esse bicho seria o diabo, né? Se referindo ao diabo, que o diabo não ia morrer lá no inferno, onde o fogo não se apaga. Então vamos lá. Se tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrar na vida aleijado, que tem das duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A pergunta é, o que Jesus estava dizendo sobre essa questão do inferno? O que é esse bicho que Jesus está falando aqui? E o que tem essa ideia de que o fogo nunca se apaga? Aí a irmã Rose respondeu que já ouviu um estudo que esse bicho, talvez na Bíblia de vocês esteja verme também, né? Depende da tradução. É o corpo, né? Que quando nós morremos, o verme come ali o corpo. O Felipe falou de uma metáfora que alguém usou, só que ele não se lembra direito dos detalhes, pelo que eu entendi. E agora nós vamos fazer uma leitura, uma interpretação, para vocês entenderem o porquê que nós precisamos de ferramentas, de saber pesquisar, para que a gente possa fazer uma interpretação correta da Bíblia. Tá? Então, vamos entender o que Jesus quis dizer com essa questão, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Tá? Primeiramente, nós vamos procurar no original o que significa essa palavra, né? Ires para o inferno. Só para vocês terem ideia, esta palavra inferno, irmãos, ela tem uma complexidade. Não é só você ler inferno e já mentalizar o inferno que vocês estão muitas das vezes pensando. Depende do contexto. A palavra inferno, ela pode significar mundo dos mortos. O inferno, ele pode significar a sepultura. O inferno pode significar o local, né, onde é o estado intermediário dos ímpios. E, geralmente, o inferno que nós pensamos que é aquele inferno de fogo onde as pessoas sofrerão eternamente, geralmente é um outro termo que se usa, é o chamado lago de fogo, é o inferno enquanto Geena, tá? É um pouco complexo essa questão que eu estou falando, porque a palavra inferno na Bíblia, ela tem uma complexidade, mas nós não faremos o estudo da palavra inferno propriamente dito. Nós só vamos aqui analisar esse termo inferno para entender o que é esse bicho e esse fogo que nunca se apaga. Tá? Pastor Dilon, deixa eu dar minha resposta, junto com os irmãos também que deram, o que eu aprendi, o que eu ouvi, né, antes do senhor entrar, era tormento espiritual, como ele disse que era, literalmente, Jesus estava falando de tormento mental, tormento espiritual na mente, era onde o bicho, o homem em si, não morria, era atormentado por aquilo dentro da sua mente. Ele falou isso. Esse bicho aqui é algo dentro da sua mente. Da sua mente, que ele te atormenta de dia e de noite. Esse inferno seria um inferno mental. Ele falou, né? Seria um inferno mental onde o bicho em si não morre. Você pode tentar tirar a tua vida, mas não morre porque é mental. É o tormento mental. Tá, então esse bicho é um tormento mental que está na pessoa. É a consciência onde da o bicho não morre. Tá o fogo não sei isso. É como se ele tivesse mentalmente o fogo, ele explicando a pessoa, né? Aquele fogo consumindo ele, mas não matava ele. Tá. Tormento mental. Então vamos aprender sobre isso aí para vocês verem, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar essa palavra inferno, primeiramente, tá? Essa palavrinha
inferno, tá? Como eu disse para vocês, irmãos, até hoje, quando vocês fizerem o bacharel, vocês vão aprender aí noções do grego, tá? Não se preocupe com essa questão, eu não estou exigindo nada de vocês. Eu só estou aprofundando bem aqui a aula do básico para vocês terem um parâmetro, para vocês terem uma base de que interpretação da Bíblia não é uma coisa tão simples assim. Precisa de tempo, precisa de dedicação para cada texto e para cada verso que vocês vão estudar. Por isso que a maioria das pessoas tem uma falsa noção de que conhece Bíblia. Porque a Bíblia ela tem que ser analisada verso a verso. Tem que ser analisada dentro do contexto, tem que ser analisada a história, tem que ser analisado as palavras no original. Então, a interpretação bíblica não é uma coisa fácil, é uma coisa que demanda tempo e esforço do hermeneuta, ou daquele que está estudando o texto para fazer uma interpretação mais profunda, tá? Para você fazer uma interpretação superficial, não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Mas, dependendo do versículo, como é o caso desse que nós estamos analisando, ele não está tão claro para nós, você precisa fazer todo esse processo que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é esse aqui, ó. Vocês estão vendo a palavra inferno aqui? Sim. Está todo mundo vendo. Sim. O português, irmãos, no português, vocês vão ler inferno, essa palavra inferno, em todos os textos bíblicos que ela aparecer, tanto no Velho como no Novo. Só que no hebraico e no grego, no nosso caso aqui, Novo Testamento foi escrito no grego, cada contexto, a palavra inferno, ela tem uma palavrinha por trás. Então, aqui, a palavrinha inferno é Geena, tá? Ó, Geena, não precisa se preocupar em decorar nada disso aí. Vamos ver primeiro o significado desse Geena. Eu vou clicar aqui e vai dar o significado, tá? Ó, Geena, ou Geena de fogo, traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura. Preste atenção nesse detalhe. Vocês já começam aqui a entender o detalhe. O que era esse Geena? Ele designava originalmente o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Então, a primeira coisa que vocês vão entender aqui é o seguinte, que quando Jesus falou, usou a palavra inferno, quando ele estava ali falando, ele utilizou a palavra Geena, tá? Esse Geena era um lugar lá em Jerusalém, onde se queimava o lixo e os animais mortos, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então, o que era o Geena? O Geena era um local físico lá em Jerusalém, onde as pessoas queimavam o lixo. Nós não temos aqui na nossa cidade um local de lixo, mas o nosso lixo é mandado lá para um aterro em Mauá. Imagina que o nosso lixo aqui de São Bernardo, que fosse levado para Mauá, ao invés do nosso lixo ser enterrado, ele fosse queimado. E tudo quanto fosse lixo, carcaça de animal, de todas as espécies, a gente levava lá para Mauá, o caminhão levaria para Mauá, e o que aconteceria lá permanentemente? Vamos ver se vocês já pegam. Imagina que o lixo não fosse aterrado, não fosse jogado terra em cima, fosse queimado. O lixo levado lá para Mauá, que o caminhão da Vega passa nas nossas ruas, pega e leva para lá. O que ia acontecer dia e noite nesse lugar? Lixo todo dia sendo queimado.
o fogo ia apagar? Não, Não. Por que não ia? porque constantemente estava queimando lá, levando para queimar, né? Isso, irmã Rose. Constantemente você estava levando lixo para queimar. Então, o Geena, a palavra Geena, que é o lago de fogo, o lugar onde o fogo arde constantemente, era um lugar físico lá em Jerusalém. Tudo bem? Irmão Felipe, irmã Nailê, entenderam essa primeira parte? Ô pastor, então Jesus Cristo, quando ele se refere à palavra inferno, Geena, então no caso ele falava da parte, literalmente, né? Espera aí, literalmente o quê? Agora, eu preciso entender o que você está falando. Da forma assim, Jesus ele faz tipo uma comparação, né? No caso assim, Aqui, ó. assim, no Símbolo. caso, isso, símbolo, literal. Aqui, ó. O Geena, ele era um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Então, primeiramente, você joga no lixo aquilo que presta ou aquilo que não presta? O que não presta, Aquilo que é limpo ou aquilo que é sujo, geralmente? o que é sujo. Então, é como se o Geena ele fosse usado como uma metáfora, está aqui, ó, como um símbolo, onde o que não prestava era jogado. Tudo que não prestava, tudo que era podre, era jogado lá. Então, esse Geena, ele se tornou um símbolo das pessoas, um símbolo de um lugar onde as pessoas que não temem a Deus, as pessoas impuras, por isso da questão da associação do lixo, aquilo que era impuro era jogado. Então, o Geena, ou chamado Antigo Vale do Inom, tá? Era um local em Jerusalém que era um lixão, onde as pessoas jogavam o lixo de Jerusalém e tudo quanto era coisa que não prestava, tá? Animais mortos, como diz aqui, tudo que não prestava era jogado naquele lugar. Então ele se tornou um símbolo de um lugar onde só vai aquilo que não presta, aquilo que é sujo, aquilo que é impuro. Tudo bem? Ô pastor, posso tirar mais uma dúvida rapidinho? Pode, ficar à vontade. O Vale do Inom é onde o rei Manassés ele fazia o sacrifício. Isso, tá? Exatamente pelo fato, nós vamos ver essa questão, Felipe. Eu já vou. Você está lendo aí no comentário, Felipe? Alguma coisa nesse sentido? Isso, eu tava pesquisando. Isso, eu vi no comentário, muito interessante. Isso, então vamos lá. Irmã Nailê, está entendendo aí? Acho que está. Pelo lado da irmã Nailê está caindo aí, tá? Então vamos lá, irmãos, vamos continuar aqui. Vamos entender. Vocês estão vendo aí na tela? Sim. Tá. A palavra Geena é proveniente do hebraico Geinom, ou Vale de Inom. Então, a palavra Geena, ela é derivada desta palavra Vale de Inom, tá? Então, trata-se de um vale que ainda hoje se localiza ao sul da cidade de Jerusalém. Tá aqui, tá? Aqui é Jerusalém. Então, esse Vale de Inom deve estar em algum canto aqui. Claro que não é aqui, tá vendo a avenida? Não é aqui, mas como não dá para ver toda a imagem, esse lixão deve estar aqui para o canto. E de repente é até isso aqui, porque não está falando nada aqui na imagem, mas presta atenção num detalhe. Estão vendo aqui a cidade? Olha os prédios aqui, Tudo bem? Dá para ver, pastor. Aí o mousezinho? Mas vocês estão vendo. Então é um local que está afastado, tá? Da cidade em si. Então, se aqui na foto for o Vale de Inom aqui mesmo, então esse lixo era jogado aqui. Não que hoje a cidade de Jerusalém joga o lixo aqui, não é isso. Mas na época, esse lugar aqui era o chamado Vale de Inom, separado do centro da cidade velha, tá?
olha aí, ó, esse termo, são textos bíblicos, né? E esse termo sobe pelo Vale dos Filhos de Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe esse termo até o cume do monte que está diante do Vale de Inom para o ocidente, que está no fim dos vales de Refaim, do lado do norte. Então aqui, irmãos, está falando basicamente de geografia. Está falando que lá havia um local chamado Vale de Inom. As nações tinham por costume fazer diversas coisas obscuras nesse lugar, principalmente quando Jerusalém era conquistada, né? Como feitiçaria. Além disso, em certa ocasião, até mesmo alguns reis israelitas ímpios fizeram sacrifícios idólatras nesse vale, até chegar ao ponto do rei Acaz sacrificar o seu próprio filho, tá? Aí, ó, segundo as Crônicas 28, do 1 ao 3. Se referindo ao rei Acaz aqui, ó, também queimou incenso no vale dos filhos, ou do vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo. Então, vocês vão ver que aqui agora, onde vocês leem vale do filho de Inom, ou filho de Inom, vocês vão ler Geena, tudo bem? Então, se agora nós traduzíssemos, ficaria assim, ó, também queimou incenso no vale do Geena, tudo bem aí? E queimou a seus filhos no fogo. Isso, o rei Acaz, o rei Manassés. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Então, está vendo, irmãos, que esse lugar, ele está associado ao fogo, porque os reis Manassés e Acaz sacrificaram e queimaram seus filhos no fogo. E olha aqui, ó. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias e consultou adivinhos e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Aí tem uma profecia de Jeremias que Deus promete acabar com sacrifícios idólatras no vale dos filhos do filho de Inom, dos filhos de Inom. Tá aqui, ó, no Geena. Vamos lá, ó. Jeremias 7, 32 ao 33. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Tá? Ou seja, este local aqui já não existiria mais, porque esse local tornou-se abominável aos olhos de Deus. Vamos ver aí, ó. Josias agora tinha 8 anos, começou a reinar, e no período da sua vida aí, ele não se apartou, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom. Preste atenção aqui, ó. Para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então, este vale dos filhos de Inom, ou Geena, ele se tornou um lugar amaldiçoado. Se tornou um lugar impuro, se tornou um lugar onde os reis fizeram coisas tão absurdas que mais ninguém queria fazer nada naquele lugar. Daí, ele se tornou um local de depósito de lixo. Tudo bem até aqui? Nossa, pastor, tá muito profundo, viu? Eu tô gostando muito. Felipe. Irmã Rose? É verdade, é bem profundo. Bem Isso, profundo. então vamos continuar fazendo aí a nossa hermenêutica. Vocês estão vendo que nós estamos usando a Bíblia, vocês estão vendo que nós estamos usando a geografia, nós estamos usando o original que nós pesquisamos no grego, o que significa. Então, isso é hermenêutica, tá? Então, vamos lá. O vale de Inom começou a ser usado, então, depois que Josias, ele praticamente, né, ele detonou aquele lugar como Jeremias havia profetizado. Falou, ó, eu vou acabar com aquele lugar, porque ele se tornou algo abominável diante de Deus. Daí, então, ele se tornou, a partir daí, um local para se depositar o lixo da cidade, depois que Josias praticamente destruiu
no sentido de mais, os altares, né? Ninguém mais poderia oferecer nada neste local. Agora vem um detalhe, irmãos. Ele se tornou, primeiramente, um local para o quê? Depositar o lixo da cidade. Hoje, se nós fôssemos queimar, tivesse um lixão, mas é claro que aquele pessoal, desse período aí de Jerusalém, eles não tinham os mecanismos que nós temos hoje. Então, o que eles fizeram, né? O que eles faziam? Eles jogavam o lixo lá, esse lixo ia queimando, mas, vez por outra, eles tinham que colocar combustível. Se hoje, se fosse nos nossos dias, nós poderíamos pensar em gasolina, né? Jogou gasolina ali, o fogo está quase apagando, jogou gasolina, jogou lixo ali, continua queimando. Naquele período, eles não tinham gasolina. Qual era o material que eles usavam? O material combustível que eles usavam? Eles usavam o enxofre, tá? Para queimar o lixo até ele virar cinza. Então, as pessoas nem esperavam o fogo diminuir, o fogo apagar. As pessoas jogavam lixo, jogavam enxofre lá, e o fogo não parava de queimar. Porque além de ter o lixo, tinha o quê? O enxofre. Então, Jesus está dizendo lá, onde o seu fogo não se apaga. Tudo bem aí? Ô pastor, em referência a essa enxofre aí, no caso, lá em Gênesis, quando Deus ele faz chover enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, é o que significa? Porque o enxofre, ele tem ele tem a propriedade comburente, né? Ou seja, de combustão. O enxofre, se você jogar ele junto com qualquer outro material, ele faz queimar mais rápido. O enxofre seria semelhante à gasolina. Tudo bem? Agora sim. Entendeu? Então, sempre a Bíblia ela vai estar associando enxofre e fogo. Porque o enxofre, ele faz com que esse fogo não se apague. Porque é um material combustível. Imagine aí gasolina. O enxofre seria uma espécie de gasolina. Tá bom? Então, vamos lá. Qual a expressão que Jesus usou que está lá no original? Vamos voltar aqui. Qual a expressão que é? Geena. Vocês estão vendo aí na tela? Sim, eu estou vendo. Sim. Tá vendo, né? Então, vamos lá. Ele usou a palavra Geena. O que era o Geena? O Geena era, no caso, o Vale de Inom, né? O vale de... Isso. E o que se fazia nesse Geena? Ele era usado para quê? No caso ali, para queimar os lixos, né, da época, tudo. Isso. Lixo, e lembre-se sempre. Os animais. De animais mortos, jogava tudo lá para queimar. Irmã Rose, tudo bem? Entendeu aí? Tudo, pastor. Entendi, sim. Tá ótimo. Então vamos lá. Só que nós temos agora uma outra parte, que Jesus diz, onde o seu fogo não se apaga, que é o local onde se queimava o lixo lá em Jerusalém, certo? E Jesus falou onde o fogo não se apague, onde o seu bicho não morre. Na tradução de vocês aí, talvez esteja vermes, né? Eu não sei qual que é a tradução que vocês têm aí, mas algumas traduções traz verme. E não tem problema, porque a gente vai consultar essa palavra bicho, tá, no original. Ou melhor, já vamos consultar aqui no original. Onde Jesus falou lá, onde o seu fogo não se apaga, ó, inextinguível. Ou seja, é um fogo que ele está sempre queimando. Onde não lhes morre. Tá vendo aqui, ó, o verme? Ó. Sim, eu tô vendo. O verme no original é escolex. Escolex. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Escolex. Verme é aquele tipo que depreda cadáver, ou que come cadáveres. Tudo bem?
Então, o que é o verme, o bicho, aqui no original grego? É o iscolex, que é o quê? O verme, aquele bicho que come o cadáver. Pra quem não jantou ainda, vai ficar difícil, tá? Mas é esse bicho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Larvas alguma coisa em decomposição. Então, elas estão comendo esse corpo, certo? Tudo no original, usando a Bíblia, usando a geografia, usando a história para fazer uma boa interpretação. Irmãos, agora fica fácil nós entendermos o que Jesus quis dizer com aquele bicho, né? Além tinha uma parte, né, que a história vai dizer também, que eu acabei me esquecendo, que as pessoas eram sepultadas também nessa parte do Vale de Inom, se tornou também um cemitério, tá? Isso aqui é a imagem de hoje, irmãos, que a arqueologia, né, conseguiu captar. Olha aí, um túmulo da época, tá? Que vocês estão vendo aí, ó. Então vamos lá. O Geena, ou o Vale de Inom, ele acabou se tornando aí um local sombrio e maldito, porque os reis queimavam os filhos, sacrificavam os filhos, tinha feitiçaria, tinha idolatria. Esse local ele se tornou um local maldito. Então ele só servia para jogar lixo, e parte dele foi usado também principalmente para as pessoas pobres, como cemitério. O vale, ele cheirava mal, ele tinha constante fumaça do lixo que queimava com enxofre, continuamente. E agora que vem a lógica. E muitos vermes que comiam o que o fogo não consumia. Deu para entender o que Jesus estava querendo dizer ali? Agora deu. Certo? Sim, pastor. Então, onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre. Por que o fogo não se apagava? Porque havia lixo queimando constantemente, havia também enxofre ali, que era o material combustível, e havia também, por conta do lixo, do local de degradação, do cemitério, dos corpos, muitos vermes que comiam os lixos, os materiais, né? De certa forma, em decomposição. Se a gente, irmãos, jogar uma latinha de sardinha no lixo, daqui 2, 3 dias, eu estou falando lixo a céu aberto, né? Daqui 3, 4 dias, o que vai ter lá dentro dessa latinha? Muitos vermes. Muitos vermes. Então era isso que acontecia. Então, como era um local onde muitos animais eram jogados, automaticamente muito lixo também, né? Porque o lixo ele cria muito verme, muito bigato, muitas larvas. Então, automaticamente, o local se torna um local onde o fogo não se apagava e onde também os vermes não morriam. Por que eles não morriam? Porque eles estavam sempre sendo alimentados ali com carcaças de animais, com o próprio lixo, materiais em decomposição que era sempre jogado lá. Sim, eu estou chegando aqui. Lucas 16, 23. Mas no Hades não é a palavra Geena. Mas nas nossas traduções está como inferno. Aí é que está. Se no português ela é traduzido, tanto Geena como Hades é traduzido por inferno, como que você vai saber se Jesus está, né? Se a Bíblia está se referindo ao Geena ou se está se referindo ao outro local chamado Hades? É só você tendo acesso ao original. Então, vamos pegar o outro aqui, ó. Os laços do inferno me envolveram. Se eu perguntar para vocês aqui, esse inferno é o Hades ou esse inferno é o Geena? Vocês sabem me responder? Eu já vou dizer que não. Por quê? Porque inferno está no português. Vocês só vão conseguir me responder quando vocês pesquisarem esta palavra no original grego ou no hebraico. Aí vocês vão poder falar, não, tá vendo? Aqui no grego é Hades, aqui no grego é Geena. Então,
percebam, irmãos, que quando a gente fala que precisa ter uma noção do original bíblico, é nesse sentido, quando você pega uns textos um pouquinho mais complexos. Irmão de irmão, mas é difícil a gente ter essa noção? Não é, irmãos. Com a graça de Deus, futuramente, vocês vão fazer o bacharel aí comigo, e aí eu vou ensinar para vocês o grego e o hebraico, pelo menos os conceitos básicos. Vocês não vão ter dificuldade de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Não é difícil, tá? E aí vocês vão poder consultar a palavra lá no original, principalmente com esse monte de ferramentas que nós temos nos dias de hoje, tá? Provérbios 5:5. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-no diretamente ao inferno. Felipe, como que está na sua tradução aí? Provérbios 5:5, calma aí que eu vou olhar aqui. Isso, dá uma olhada aí. Irmã Rose, dá uma olhada na sua tradução também. Tá, vou olhar aqui. Pastor, a minha fala assim, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Também está inferno, né? E a da senhora, irmã Rose? É Provérbios 5. Verso 5. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Isso. Eu vou ler aqui na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, e na NVI. Vocês sabem, quando vocês leem Provérbios 5:5, e vocês leem aí direto, seus pés correm para a morte, seus passos conduzem diretamente ao inferno. O que vem à mente de vocês, logicamente, é o quê? O inferno, que vocês conhecem da parábola do rico e do Lázaro, do inferno para onde vão os pecadores. É isso que vem na mente de vocês. Porque a palavra inferno é praticamente a única que vocês conhecem, né, com esse sentido. Mas quem conhece um pouco do original e quem estuda essa palavra inferno, sabe que ela tem diversos significados em vários contextos. Então, na verdade, sabe como que este provérbio ele está melhor traduzido? É como está na nova tradução na linguagem de hoje, na NVI. Olha como está aqui, ó, na nova tradução na linguagem de hoje. Vocês não vão ver porque não está na tela, tá? Eu estou em outra tela aqui. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Então, inferno aí não é Seol, não é Hades e não é Geena. Tem a ideia de morte e tem a ideia de sepultura, que é o que a NVI traduz. A NVI traz assim: os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então, inferno, no contexto aí de Provérbios 5:5, não quer dizer lugar de sofrimento. Quer dizer o local para onde vão as pessoas, né? Que é o quê? O caminho da morte, o caminho da sepultura. Tudo bem? Parece que complicou a questão da cabeça de vocês, mas é interessante vocês verem essa complexidade para poder agora fazer a seguinte associação. A Bíblia, ela é profunda. E a nossa corda é pequena. E nós sempre temos que pedir ao Senhor que Ele aumente essa corda nossa para que possamos aí, de certa forma, poder sempre jogar nosso balde mais fundo. Tá bom? Irmãos, eu acabei avançando aí, tá? Olhei, bati o olho no reloginho que está aqui na outra tela, 21h27. Vamos fazer um intervalinho aí de uns 10, 12 minutinhos, aí nós voltamos, tá bom? Ô pastor, antes de ir pro intervalo, eu peguei minha Bíblia aqui da NVT, sabe? Nova versão transformadora. Ela fala assim, seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Sepultura, porque inferno aí, no original, ele está, a gente pode até ver depois, mas se essa sepultura, ele está falando de uma sepultura física, é kever. Se ele estivesse se referindo ao mundo dos mortos, sepultura como mundo dos mortos, vai estar aí ou Seol ou a própria palavra Hades. Provavelmente vai estar Seol, tá?
que quer dizer um mundo dos mortos. E aí os testemunhos de Jeová, meu amigo, faz uma confusão doida com essa palavra aí, e tem umas doutrinas malucas, e aí é outra história. Então, aquilo que eu disse quando dei as bases aí para vocês, acerca do que Calvino fazia, era isso, irmãos, que Calvino, ele fazia, e todo bom intérprete da Bíblia vai fazer quando ele está fazendo a interpretação da Bíblia. Pastor, Sim, pode falar, Felipe. aquele seu livro lá de Jesus do Antigo Testamento, pastor, ele me ajudou muito a abrir minha mente, sabia? Nas leituras bíblicas também. Isso ali o livro que eu escrevi, ele vai fazer exatamente isso aqui, olha. Vai te mostrar o contexto, vai te mostrar a ideia principal, o que está por trás daquilo lá, de que forma que ele apresenta Jesus. Vocês estão vendo agora na tela, né? O Beacon aqui, ele é da CPAD. Então só vamos ver uma partezinha do que ele fala lá do verso número 40. Deixa eu achar aqui, ver se ele comenta. Porque às vezes a gente vai com sede no comentário, chega lá e ele praticamente não fala nada. Ele decepciona a gente. Vamos ver aqui se o Beacon ele fala alguma coisa sobre onde... Acho que é aqui, ó. Lançado no mar. Ó, olha aqui o que ele vai dizer, né? A palavra lançada no inferno, a palavra para inferno, aquele lugar de tristeza como fogo que nunca se apaga. Em grego, aqui nunca se apaga em asbestos, né? Pode ser traduzido como Geena, ó, lembra lá do que eu falei, ó? Pode ser traduzido como Geena ou Vale de Inom. Esse vale abaixo de Jerusalém, vocês estão vendo aí, tudo bem? Sim, dá para ver, pastor. Ó, esse vale abaixo de Jerusalém havia se tornado um lugar infame durante a época dos últimos reis de Judá. Lembra que nós lemos? Tudo isso aqui, ó, os Jeremias, a profecia de Jeremias, segundo as Reis, Crônicas. Ó, olha o que ele fala aqui, ó. E finalmente, aqui, ó. E finalmente se tornou o depósito das sobras e do lixo de Jerusalém. Lá rastejavam os vermes corruptores e o fogo era mantido continuamente aceso com finalidade de consumir o refúgio, ou seja, o lixo. Irmãos, qual que é a diferença agora desse verso que nós lemos para aquilo que vocês ouviram falar, daquilo que vocês tinham noção na cabeça de vocês? Funciona dessa forma. Nós fomos, primeiro, na Bíblia, nós pesquisamos, nós vimos a palavra no original, depois nós fomos nos textos bíblicos que falavam dos vales de Inom. Então, a primeira base, o primeiro fundamento é a Bíblia. E aí depois nós fomos para a história, nós fomos pesquisar o que se transformou esse vale dos filhos de Inom. Fizemos todo aquele processo e chegamos à conclusão, ao final, né? Se é conclusão, só pode ser ao final, é uma redundância. Nós chegamos à nossa conclusão de que o fogo que Jesus falou ali era o fogo que nunca se apagava, se referindo ao Geena, o Vale dos Filhos de Inom. E os vermes que estavam ali era por conta exatamente dos lixos que sobravam dos restos mortais de animais. Depois que nós fizemos tudo isso, aí nós vamos falar, poxa vida, vamos ver o que os grandes mestres aí têm a dizer sobre isso também. Nós estamos aqui consultando o Beacon, e nós estamos vendo que ele está falando a mesma coisa que nós pesquisamos. Eu vou só voltar e eu quero ver só mais um comentarista. Tá? Isso aqui também é muito bom. Marcos 9. Vamos ver o que ele fala aqui, 14 a 41. Vamos ver se ele diz alguma coisa. 33 a 37, 38 a 41. 42 a 50. Nossa, é o 44, né? Então já vamos. O amor
ter perdido, levá-los à condenação eterna. Então aqui nós já estamos na parte do texto. Temos de lidar com a forma da mais com o pecado que é em nossas vidas, pois o fogo do inferno é real e eterno. Jesus comparou, olha aqui, ó. Jesus comparou o inferno a uma fornalha acesa e a um fogo inextinguível. Bem, então, ali é uma comparação. Olha o que ele fala. A imagem aqui é a do depósito de lixo do vale de Inom, fora de Jerusalém, no qual os restos eram queimados pelo fogo e comidos pelos vermes. Tá, ó. No qual os restos eram queimados pelo fogo e comidos pelos vermes. Então, agora, irmã Rose e irmã Felipe, quando vocês forem falar desse texto para alguém, vocês vão falar com propriedade, porque vocês fizeram uma hermenêutica, vocês mostram na Bíblia, vocês mostram no original, e ainda, por cima, vocês usam a seguinte expressão, ó, não só sou eu, fora tudo que eu te mostrei, que fala também isso não. Se você pesquisar lá no Beacon, ele vai estar falando o mesmo que eu estou falando. Se você pesquisar no Viesby, ele também vai falar o mesmo que eu estou falando. Então, além de você mostrar nos textos bíblicos, você ainda tem esses estudiosos de grande referência e de respeito para validar aquilo que você está falando. Tá? Então, qual que é a diferença? Vocês não vão mais achar, vocês não vão mais simplesmente dizer, falar, eu acho que é isso. Vocês vão falar o que esse texto está dizendo é isso. É diferente de falar, eu acho que é isso. Então, vocês simplesmente vão trabalhar, vão fundamentar, vão mastigar mais esse texto, mas agora vocês têm segurança de pelo menos saber o que o texto está dizendo. Se alguém vier falar algo contrário a isso, você já tem segurança para falar, não é bem isso aí que esse camarada está falando, não. O texto está dizendo outra coisa. Não é isso? Se chegar um pregador lá na igreja do Felipe ou na igreja da senhora e falar que o verme era o diabo, vocês vão falar, não é isso que ele está falando, né? O verme ali era as larvas, que a irmã Rose lembra bem, vai falar, não, isso aí eram as larvas que ficavam lá no lixão, no Geena, no local onde era depositado o lixo. Nós vimos isso no original. E não tem nada a ver verme e bicho ali que ele está falando com o diabo, não. Então, essa aqui é a diferença de quem estuda a Bíblia e de quem não estuda a Bíblia. Tá bom? Eu vou orar aqui para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Senhor Deus, Pai de grande misericórdia e poder, te damos graça por mais esta aula, Senhor. E junto com os teus filhos, aprendemos mais uma porção da tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, dar uma semana abençoada a cada um de nós. E segunda-feira, Senhor, querendo o Senhor, estaremos novamente reunidos para aprender mais de Ti e da Tua palavra. Somos gratos a Ti por ter nos trazido até aqui e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos conduzirá até o final da nossa carreira. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.